Buenos dias! Boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Eu não sei você, mas eu tô morrendo de calor com esse pijama de manga comprida nesse sol da Flórida. Mas a gente sempre inventa a moda de querer ficar trocando de cenários e é isso que dá. Hoje eu vou ter o privilégio de conversar com uma designer, com a nossa designer. Ela trabalha conosco, que tem uma história riquíssima de vida e de migração e que veio para a nossa empresa, para a nossa vida, só para nos abençoar. E eu acho que é recíproco, né, Deia? Seja bem-vinda. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, De pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Muito obrigada a você, Giovana, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Me sinto super especial e privilegiada. Deia, conta um pouquinho. Faz tempo que você está nessa terra, né? Então, Giovana, eu cheguei aqui em 2001, especificamente dezembro de 2001. As torres caíram em setembro. Meu Deus. Em dezembro eu cheguei. E chegou lá. Quando eu cheguei, eu fui para Michigan. Foi para Michigan. Especificamente Ann Arbor. Eu fui. Então imagina que em Michigan, em setembro, você já tem neve. O Halloween, as crianças não conseguem nem fazer trick or treat porque é muito frio e tem muita neve. E eu cheguei em dezembro ali em Detroit e eu iria então para Ann Arbor, que é uma cidade mais próxima, porque eu iria estudar. E o interessante, estudar? Eu vim do Brasil para cá para estudar. Com visto de estudante? Eu fazia engenharia civil na Universidade Mackenzie, em São Paulo. E existe o programa de, assim, eu não sei hoje, né? Intercâmbio. Mas antigamente a educação é internacional. E uma das universidades que estaria ali dentro da minha grade seria a Universidade de Michigan. Então, depois de muito pensar, e eu não queria, e os meus pais sempre me incentivaram para que eu fizesse, que seria, meu pai sempre disse, a maior universidade é a cultura de um outro país, é você aproveitar, é você conhecer, é a maior riqueza, enfim, vá, minha filha. E veio sozinha? Vim, e também vim porque eu tinha um namoradinho na época, que eu tive uma pequena grande decepção, e daí eu pensei, quer saber? Vou dar no pé e vou correr. O namoradinho lá no Brasil. No Brasil. Você se frustrou lá com o namoradinho e deu um pé na bunda dele e partiu a América. Ou tomei e então falei assim, né, não, quer saber? Vou estudar, vou dar uma chance para a ideia do meu pai e da minha mãe de, então, estudar lá. Então, meu pai sempre dizia, nada como uma boa viagem para se curar a dor de um amor. Faz sentido. Então, o que aconteceu? Eu cheguei em Michigan. Chego em Michigan, aquele primeiro baque que qualquer brasileiro ou estrangeiro que chega na América sente. Nunca vou me esquecer da sensação de quando as portas do aeroporto se abriram e eu senti como se fosse aquele freezer, assim, no meu corpo. Adaptações mil, enfim. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 20, deixa eu fazer as contas, 20 alguns. 20 alguns. Mas assim, early 20s, assim, 21, 22, 23. Assim, eu era novinha, não era tão nova, mas para quem sempre morou com o pai e com a mãe, chegar no outro país, de malicuia, indo para um lugar para ter que, por mais que tenha vindo com toda uma programação, era a minha primeira vez sozinha em qualquer lugar do mundo. E você veio para morar na faculdade ou você morou para morar na universidade, para fazer toda a programação. Só que... Já tinha o inglês? Achava que falava inglês perfeitamente. Quando passei na imigração, já tive que fazer a entrevista em espanhol, porque eu não entendi um ato que eles estavam falando. Foi o meu primeiro choque de realidade, fora o frio.
E cheguei lá na universidade e tinha todo o apoio, né? E houve uma falha de comunicação qualquer, onde a minha grade não se encaixava na grade que eu precisava estudar. Porque eu ia fazer o curso de inglês, mas eu também queria dar continuidade à universidade. E depois de muitas idas e vindas, e eu até cogitei voltar antes mesmo de fazer, chegamos ao consenso de que eu teria que voltar para a arquitetura e não fazer a engenharia. Porque as programações são muito diferentes e eles entendem de uma maneira diferente. Mas, resumidamente, foi isso que aconteceu. Fiquei ali por algum tempo e foi, assim, uma das melhores fases da minha vida. Porque o primeiro tempo que eu vivi indoors ali, eu era amiga dos chineses, ou dos indianos, ou dos poucos brasileiros, porque eram os estudantes internacionais. Então, aquela experiência de tirar driver's license, toda aquela coisa gostosa, eu curti muito tudo aquilo, só que eu também não tinha nem muita noção do que era tudo que estava acontecendo, porque eu não tinha intenção de morar e de ficar aqui. Então, eu estava seguindo um cronograma. Só que, né, seguindo este cronograma, a gente vai desbravando. E eu fui entendendo que isso aqui é muito bom, só que tá ficando meio boring também. E aí, como toda a universidade aqui... Ainda em Michigan. Tudo isso ainda em Michigan. E lá em Michigan, estudando, enfim, já estava no momento em que eu precisava vir embora. Ir embora. Exatamente, ir embora para casa, porque estava acabando a programação. Eu falei pro meu pai, eu não quero ir. Ele falou, tá bom, você não quer vir, mas você tem que vir. Daí, você ainda tem pais vivos? Tenho. Ai, que legal. Tenho. A minha mãe mora aqui comigo hoje. Ai, que e legal. meu pai mora no Brasil. Quantos anos eles têm? Eles têm 68, 67. São novos. Eles são jovens. Ai, que legal, que bom. É. A minha mãe, na flor da idade, ela vai para todo lado, faz tudo, assim, enfrenta um câncer, inclusive. Graças a Deus tá aí, esbanjando vida. Foi tudo, assim... são histórias que a América me trouxe. Mas, enfim. Tá, voltando lá para Michigan. Chegando lá em Michigan, eu descobri ali amigos que, inclusive, uma eu tenho até hoje, que ela ainda mora no norte, ela mora em New Jersey. Mas, enfim, ali eu tenho tenho boas memórias, porque ali foi onde eu me aventurei a trabalhar num café, aonde eu conhecia todo mundo do campus, onde eu conhecia todo mundo da cidade. Então, em Michigan, foi aonde eu tive as minhas experiências, assim, como de adolescência, de vida sozinha, adulta, aqui. Enfim, acabou o tempo em Michigan. Resolvi ir para Nova York. Afinal de contas... A escola tinha acabado. Sim, e aí o que eu vou fazer em Ann Arbor? A escola do Brasil... Esqueceu, Abandonei. Simplesmente falei, você quer saber? Beijo, tchau, obrigada. Quero ficar aqui, acabou, entendeu? Aqui eu faço meu dinheiro, aqui eu tô formada e o que tiver para arrumar, eu vou arrumar. E graduou em arquitetura em Michigan. Arquitetura. Em Michigan. Legal. Enfim, agora eu vou ganhar a vida. Vou para Nova York, imagina. Todo o Design District já pensava nos piers, pensava em tudo aquilo, achava assim, nossa, eu vou abafar. Cheguei em Nova York, obviamente, passei por todo o processo que todo mundo passa, começando do zero, tendo que dividir apartamento, e a minha fiel escudeira, essa minha amiga Josi, I love you, Josi, né? Você vai rir muito ouvindo isso, Josi. Muitas experiências. Tá onde hoje? A Josi está em New Jersey. Continua lá. Continua lá. E eu tinha um Mazda, um carro baixinho, vermelhinho. Esse carro, gente, ele assim... Olha, eu queria saber onde estão os destroços do meu Mazda. E ele rodou essa América. Ele foi testemunha de muita coisa. Mas, enfim... Chegamos em Nova York, aí entendemos que a gente não tinha a menor condição financeira de viver na ilha, então fomos para New Jersey, entendeu? Fomos para a comunidade brasileira. O sonho de morar em Manhattan. Não, esse sonho não estava no nosso bolso, não cabia no nosso bolso. E também é um lugar onde não é para se viver, é um lugar para se trabalhar, enfim, todo mundo que trabalha ali mora aos arredores, né? Como em qualquer grande cidade. Suburbs, enfim, né? A gente vai para os burbs
e trabalha na cidade. E aí, então, em New Jersey começa a minha vida adulta. Eu começo a trabalhar nesse cabinet shop com o espanhol Javier, que foi quem me ensinou tudo sobre cabinets. Então, Por isso até que ela aí... tá conosco Tá até aí, ó. hoje, tá vendo? Até hoje Tá aí, não. Depois a corta, veia, Então E- era um espanhol? Era um espanhol Javier, que inclusive eu já encontrei com muita gente aqui em Orlando que conhece o Javier. Que loucura. Como o mundo é pequeno e nada é por acaso. E a minha vida começou ali. A minha vida na arquitetura começou ali com kitchen cabinet. Então, basicamente, você se formou e desde que se formou, tá na mesma área, né? Na mesma área. Agora conosco, Não. graças a Deus. Então, eu fui trabalhar nesse cabinet shop, onde eu entendi que eu não queria mais saber de floor plans, de drawings, de todos os codes e de AIA, de nada disso. Eu queria, de fato, ter hands-on trabalhando ali. E o meu amor era por cozinhas e banheiros. Porque a minha mentalidade foi de que o coração da casa é a cozinha. E é real, né? E é real. Então eu fui aprendendo e juntando com o que eu já tinha de bagagem e com a experiência do Javier, que chegou aqui na América com um par de sapatos, esse é orgulho, ele tem orgulho de dizer. Passei ali 4 anos trabalhando. Em New Jersey. Em New Jersey. Ok. Aí, em New Jersey. E chegou um tempo em que eu falei, bom, deu pra mim, também não quero ficar só com isso, eu quero atingir voos mais altos. E daí nesse meio tempo, eu me casei. E aí, então, eu fui tomar outros ares. Fui, de fato, trabalhar em Nova York. Eu fiz algumas coisas bem bacanas durante esse tempo, já mesmo em Manhattan. Fiz o Seven West, que é ali no distrito do Design, no Design District, ali mesmo em Manhattan. Fiz alguns showrooms. Fiz até um trabalho com a Apex, onde nós trouxemos para a ONU, quer dizer, eles trouxeram e eles me contrataram para desenvolver esse projeto juntamente com eles, da mulher artesã brasileira. E a ONU cedeu uma sala onde a gente ia mostrar a arte do Brasil feita pelas mãos das mulheres brasileiras. Então, nós pegamos artesãs da região norte, nordeste, sudeste, enfim. E ali a gente mostrava, e o trajeto, como a gente fez, foi muito bacana, lindo. Você tem foto disso? Eu tenho foto, eu acredito Tenta achar que eu pra tenha. gente mostrar pra galera, né? Acho que eu tenho uma foto minha, assim, na entrada, porque quando você tá no projeto, você não para aí pra tirar foto. Mas foi bem bacana esse projeto. Também um outro muito legal foi em 2000, na Copa. Que foi... Não me lembro o ano, mas... A Copa que foi aqui também não me lembro o ano, Pois mas o nosso editor vai colocar aqui embaixo com toda Isso. certeza. Exatamente, porque as memórias, elas... uma produtora brasileira, ela pediu para que eu ajudasse a fazer a decoração da Macy's ali da Times Square. Nossa, que legal. Por quê? Porque era para fazer toda a tendência brasileira por conta da Copa. Enfim, nós colocamos uma mulata de manequim. Foi aquele ano que o Brasil ganhou? Não, foi o ano do 7-1. Ai, que tristeza. Ok. Enfim, alguns projetos assim no design que eu fui fazendo. E aí, então, eu falei, que agora eu quero fazer interior design. Aí, como eu já estava um pouquinho melhor, já estava estabilizada, já estava devidamente documentada, americana. Olha, veja bem, eu fui fazer interior design. Aí eu falei, se eu for fazer, eu vou fazer também muito bem feito. Eu fui para a New York School of Interior Design. Que legal. E eu fiz interior design lá, mas a minha paixão sempre era cozinha. Fiz bastante projetos ali em toda aquela região, Tri-State, a Pensilvânia, em New Jersey, em New York mesmo, em Manhattan mesmo, que é super bacana. Você pegar aqueles apartamentos deste tamanho e verticalizar a cozinha, porque não tem espaço, é tudo para cima, o pé direito muito alto, enfim. E num dado momento,
eu tive uma circunstância na minha vida onde a minha mãe já morava aqui comigo, eu já tinha trazido minha mãe para morar comigo, porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe e ao meu pai, mas eles se separaram e minha mãe já estava morando aqui comigo. E a minha mãe foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin. O que é isso? Câncer, leucemia. Leucemia. E aí ela disse que eu estava assim, super bem, profissionalmente falando e com a minha vida. E ela resolveu se tratar no Brasil. E daí eu respeitei a vontade dela. E eu cometi um grande erro. Vocês são de que lugar do São Brasil? Paulo. São Paulo, São Paulo, capital mesmo, é. Aham. E eu cometi um grande erro, que no dia que minha mãe tinha que ir para o Brasil para fazer o exame, assim, a minha irmã estava lá no Brasil e minha irmã estava organizando toda essa questão médica, porque ela queria se tratar lá por estar em casa. E como que ela descobriu a leucemia? Que ideia? Ela apareceu o baço dela cresceu. Então, como ela ficou com essa região inchada, nós fomos numa amiga minha, que era endócrino, meu endócrino, e ela pegou e falou, quero fazer um ultrassom, quero fazer um MRI, e daí ela falou, olha, vamos fazer os exames de sangue, e fez uma pesquisa, e me chamou e falou, olha, sua mãe tem plano de saúde no Brasil? Eu falei, tem. Ela falou, então manda sua mãe para o Brasil, porque senão você vai gastar muito. Morrer com a conta, né, do hospital. Exatamente. Aqui tem disso, Exatamente. E a minha mãe imediatamente disse, não, eu quero ir embora, assim, acho que na cabeça dela passou, eu vou morrer na minha terra, não vou morrer aqui. E ela foi para o Brasil, meu grande erro foi que, da primeira vez que ela teve que voltar, eu tinha um appointment muito sério para um projeto. E eu não fui com a minha mãe. E eu me arrependo. Você trocou o trabalho, acontece, entendo. E eu me culpei por muito tempo. E assim, graças a Deus, minha mãe tá viva, minha mãe tá bem, porque senão eu ia achar que tudo foi por conta daquele dia. Mas enfim, tristezas à parte. Passou. Ela tá curada, tá linda, isso aí. Maravilhosa, tá vivendo a vida dela, tá cheia de saúde, tá bem. Eu cheguei à conclusão... Mas espera aí, então, daí ela foi se tratar no Brasil e você foi também? Indo e voltando, aquela coisa de ir pro Brasil 4 vezes, mas assim, bate e volta. Onde eu chegava com o meu computador, chegava com o trabalho e compromete. E aí eu acho que eu estava tão cansada e tantas coisas passaram na minha vida pessoal. E aí então eu já tinha conhecido meu marido, o Neto. E aí ele veio como uma calmaria. Então você casou com um americano antes do Neto, isso, né? Eu fui casada antes. Ficou quanto tempo com? 12 anos. 12 anos. Não teve filhos? Nunca tive filhos. Olha que coisa, né? Aí... Depois, foi na época do câncer que você se divorciou? Foi na época do câncer. Eu imagino que... Junto ao câncer e uma traição. Nossa. Uma não, algumas. Enfim. Mas, assim, é só pra medir sua resistência mesmo. Tem vezes que Deus fala, olha, tá vou aqui, permitir pra ver, entendeu? A tua dor é conforme a tua força. Mas tudo é pro bem. Nada acontece para o mal. Então, como diz o Igor, tudo... No fim, tem a parte boa, né? Nada acontece para o mal. Então, eu estava num tempo onde eu já estava muito cansada por conta da situação da minha mãe. E aí, o meu marido falou, por que a gente não tira um ano, a gente vai para o Brasil, a gente tira um ano e fica no Brasil. Pelo menos você descansa, você vai estar perto da sua mãe, da sua família. Eu acho que você precisa ressignificar muita coisa. Você passou por tantas situações, acho que você precisa ressignificar. Ok, fechado, vamos. Fui eu lá pro consulado pegar uma carta de mudança. Só tinha eu na fila para carta de mudança. Todo mundo querendo renovar passaporte, certidão de nascimento, casamento. E eu a pessoa querendo voltar pro Brasil. Exato, eu querendo voltar. O pessoal... Ok, foi rapidinho meu atendimento. Cheguei no Brasil com 16 malas. Não andei em container, falei, eu não quero nada. Aquela história, desapegar, tirar um ano sabático, sabe? Ressignificar. E cheguei lá, achando assim, tudo... Nossa, sentindo a tieta do Agreste, sabe? Assim, quando volta, assim, pra casa. Não, mas enfim, não. Brincadeiras à parte, eu cheguei lá no Brasil.
E eu falei, não, tá tudo certo, assim, eu passei muito tempo fora, e a bagagem que eu tenho, vai ser tudo maravilhoso, vai dar muito certo, eu vou esperar só um tempo. Foram quantos anos aqui, ideia antes dessa mudança? 17. 17 anos, uma vida. 17 anos. 16 anos, especificamente. E cheguei lá, fiz o trajeto contrário. Me senti uma imigrante no Brasil. Que ano foi isso? 2016. 2016. A gente Julho estava de mudando para cá. 2016. A gente estava mudando para cá, você estava voltando para lá. Cheguei no Brasil, eu não conhecia nem as ruas. Por mais que eu fosse, mas eu não conhecia. Eu não conhecia. Ir visitar é diferente de ir morar. Eu sempre falo isso. Seja daqui para o Brasil ou do Brasil para cá, é tudo diferente. Quem vem visitar a Disney, aqui a gente não vive no conto de fadas. Quem volta para o Brasil, quem vai visitar o Brasil, ai, comida deliciosa, como é bom rever os amigos. Quando volta para morar, tem esse choque, né? Que acho que deve ter sido isso. Absurdo. Fui procurar emprego, eu falei, muito no mínimo, eu consigo como secretária executiva de qualquer lugar. Todas as entrevistas de trabalho que eu fiz, elas falavam que eu era muito qualificada. Tudo isso porque eu sabia o software, o 2020, que no Brasil não é popular. Quando eu falava desse software... Lá no Brasil, o que era? É o Promob. Não, mas tem um outro. SketchUp, o Promob. E até então, em 2016, o 2020 não era tão popular, porque é um software... É um software de... Explica, Deia, por favor. O 2020 é um software, é um CAD system para fazer layouts, enfim, toda a estrutura, para design, seja para interior, até mesmo exterior hoje já tem também available. Mas em 2016... era um super. Acho que no Brasil só a Ornari usava. Nossa. Só a Ornari que usava o Promob, mas também tinha o 2020, porque eles já tinham planos de abrir a filial deles aqui em Miami, então eles estavam nessa transição. E fui bater na porta da Ornari, e eles estavam nesse processo, e eu não sabia onde eu ia ficar ou não. E eu conheci algumas boas designers e arquitetas, porque no Brasil as arquitetas, elas também atuam como designers de interiores. E algumas falavam, ok, mas eu sentia que, assim, eu não estava no ambiente, no meu ambiente ou no ambiente delas. Tive todas as dificuldades e as negativas possíveis na área profissional. A única obra que eu fiz foi a obra da casa de uma amiga da minha irmã. Então, você sabe como funciona, casa de obra de amigo e tal, e tal. A arquitetura no Brasil é diferente de arquitetura aqui, É muito diferente. Foi um projeto que ficou lindo. Assim, se eu tivesse... Hoje, eu acho que eu tenho foto. Nós quebramos o apartamento inteiro dela, e ela ficou com a sala de jantar dela para o Museu do Ipiranga. Ela janta e ficou muito lindo. Enfim, ela topou a ideia. Mas foi o único, né? Foi o único. Só que a gente não pode desmerecer os processos que a gente passa. Você morava no bairro do Ipiranga? Não, eu morava no Paraíso. Paraíso. A gente não pode desmerecer os processos que a gente passa, porque foi durante esse tempo em que eu não me encontrei profissionalmente que eu engravidei. Ai, que lindo. Já estava com o neto nessa época. Sim. Aí você não conseguiu se colocar no trabalho? Não, aí eu continuei minha vida maravilhosamente bem sozinha, andando com as minhas pernas. E foi aí que, tipo, eu ia para job site, eu ia e me envolvia com os trabalhadores, eu colocava a mão na massa, eu ia descarregar caminhão quando recebia... sabe, mercadoria, eu ia fazer compra com fornecedor, eu abri o meu próprio showroom, lá em Milburn, em New Jersey. Então, assim, eu tinha aquela bagagem de fazer desde a medição até a ordem e a instalação e o pós. E todo o processo. Todo esse processo. Então, eu era muito... segura do que eu fazia, porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu fazia com propriedade. Infelizmente, eu tive que parar por uma circunstância da vida. Mas assim, se eu tivesse continuado
naquele ritmo, Uhum. eu estaria muito bem, ou então eu teria infartado de tanto trabalho. Mas nada acontece por acaso. Eu tive que ter esta pausa porque eu tive que ir para o Brasil para buscar minha filha. Minha filha que, humanamente falando, era impossível que um dia eu tivesse, a Fiorella. Quantos anos você tinha quando você engravidou da Fiorella? 40. A idade da minha mãe engravidou de mim com, acho que 42, se eu não 40 me engano. anos. Eu acho que eu tô passando mal, enfim, eu tinha um adenoma na minha pituitária, eu achei que eu tivesse com alguma crise, e a minha crise hoje tem, graças a Deus, 7 anos. Que bonitinho. Então eu fui pro Brasil, eu fui exatamente para um tempo não para uma pausa, um tempo de pausa mesmo, um tempo para eu ir buscar. E quando você voltou, foi quando você conheceu o neto ou você já conhecia ele do passado? Não, eu conheci o neto do passado. Eu conheci Sério? o neto, ele era divorciado, eu era divorciada. Aham. Ambos machucados, destroçados, até que um dia a gente se conhece pela internet, porque ele era amigo da minha mãe. Ah, ele era amigo da tua mãe? E eu falei assim, mãe, você tá com uma qualidade de amigo muito boa. Eu falei pra ela, como é que você acha uns amigos desses? Brinquei com ela, né? Imagina, um amigo assim, do olho azul, lindo, maravilhoso, desse jeito. Como é que você me apresenta aos seus amigos, mãe? Tipo, todo o processo que ela tinha passado. E ela, não, esse rapaz é um rapaz que eu conheço lá, da igreja e tal. Eu falei, nossa, e eu fui atrás dele. Na igreja? Não, no Facebook. Ah, no Facebook. Porque eu tava longe, né? Eu fiquei meio que stalking, sabe, o Neto. Na época era no Facebook, no Instagram, e aí ele tinha uma namorada. Eu falava, poxa, tem namorada. Aí um dia ele postou assim, The End, que ele tinha acabado com a namorada dele. Eu, yes! Oi, Agora tô vai. aqui. Eu pensei, agora vai. Aí comecei a mandar mensagem pra ele, enfim. E aí ele me esnobou muito no começo. Aí depois ele me deu uma chance, né? Mas ele já falou, olha, não quero nada sério com ninguém. Eu falei, nossa, gostei ainda Tava mais dele. machucado, né? Mas eu falei, ainda gostei ainda mais dele, porque ele foi honesto. É, tá Eu certo. falei, olha, eu também tô meio bagunçada, mas enfim. Só que, graças a Deus, deu tudo certo e a gente casou em Orlando. Veja bem, eu morava no norte e eu fui uma noiva destination. Eu falei, não, eu quero casar lá na Disney. E ele topou. E aí, porque ele veio para os Estados Unidos, eu fui para o Brasil para conhecê-lo, mas eu morava aqui, ele veio para cá, porque a gente ia decidir o que aconteceu, onde a gente ia morar. Porque ele estava super bem estabelecido na carreira dele, no Brasil, ele estava em meio a vários projetos. Ele trabalhava com o que no Brasil? Ele trabalhava com TV. Ele dirigiu Big Brother, ele dirigiu Fazenda, ele dirigiu vários programas de entretenimento. Acho que a gente precisa conversar com o Neto qualquer hora por aqui, né? Olha, ele tem história. Muito bom. Ele tem história da música à TV. Olha, legal. muita história. Mas, enfim, e a gente precisava definir aonde a gente ia ficar, né? E aí ele veio e em meio a ele passou nós casamos, nós ficamos uns 6 meses aqui. E aí foi quando ele percebeu o quanto eu estava estafada e que talvez eu tivesse que ir para um outro ambiente para dar uma respirada. Ele falou, vamos voltar para o Brasil. Porque lá eu sei que tá tudo certo, assim. Vai dar bom se a gente for, você vai descansar. E, de fato, foi. Tanto que eu engravidei, eu tentei trabalhar, não deu certo, mas, graças a Deus... Até hoje eu não sei quanto é 1 metro, eu sei que 30 centímetros é um pé, eu nunca aprendi o sistema métrico, só sei o sistema imperial. E então eu volto para os Estados Unidos, porque minha mãe precisava, por questão de documentação, minha mãe precisava vir renovar Green Card. E eu volto para os Estados Unidos com a minha mãe e com a minha filha. Neto ficou no Brasil. O Neto ficou porque ele estava no meio de um projeto que ele estava fazendo. E ele não tinha como sair porque ele estava viajando pelo Brasil. Eu falei, Neto, eu preciso ir porque minha mãe tem uma certa data para se apresentar e eu tenho que ir com ela. Então eu venho com a minha filha, com a minha mãe, sem o Neto. E aí eu chego na Flórida. E aí eu passo de novo por toda a readaptação. Porque quando, não importa, você está fora do país, quando você volta para o país, não importa se você é americano, se você não é americano, se você, enfim, a maneira como você chega aqui, você volta imigrante. Você É um tem recomeço, né? recomeçar, você tem que... Enfim, eu passei por todo esse processo e aqui em Orlando eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, eu me reencontrei, eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha vida, que não deu certo lá no Brasil, agora chegou a minha hora de brilhar de novo, eu pensei. Então, graças a Deus. E aí, nesse meio tempo,
eu trabalhei com algumas pessoas, descobri, até para eu desbravar o mercado, e eu descobrir o mercado da Central Flórida. Então eu chego em Orlando e desbravo esse mercado, acho assim, sempre falei, gente, isso aqui é briga de cachorro grande, porque acho que nem lá em cima era desse jeito. E aí me acontece que eu tenho um cliente que quer uma cozinha verde. E aí eu vou em todos os suppliers que eu conheço e todo mundo me diz, olha, eu não trabalho com verde. Mas existe uma pessoa que tem um cabinet verde. E aí eu ligo pro Igor. Ai, meu amor! E aí eu liguei pro Igor. E aí o Igor falou assim, eu tenho verde. E aí eu fui atrás do verde. Enfim, e não era o tal do verde. Mas ali surgiu assim, logo eu cliquei com a Spirits, com todo mundo da Spirits. Então, por onde eu passava, eu sempre usava Spirits. Eu gostava do material, eu gostava do pessoal, eu gostava do atendimento, assim, viraram os meus parceiros. Olha, não, Cabinets tá aqui. Sempre falando de Spirits. E chegou um momento que, então, eu estava trabalhando no outro lugar e eu falei, não, eu quero mudar. Eu transicionei, eu fui para a parte comercial de pedra. Eu tive a oportunidade de fazer, assim, alguns bons trabalhos bacanas com pedra e parques, enfim, ter alguns developments, algumas comunidades, assim, né? E eu cansei daquele... Eu precisava aonde meu coração estivesse, que era com os cabinets. Eu sentia falta. Meu marido falava, olha, você está trabalhando por trabalhar, você não está fazendo o que você realmente gosta. A tua paixão sempre foi sempre. Cozinha e banheiro. Foi sempre os meus... Kitchens and bed. Yes, and other rooms. Porque a gente consegue fazer other rooms também. Então, eu saí à procura de um emprego. E aquele dia eu falei muito sério com Deus. Eu falei assim, Deus, eu tenho 2 lugares que eu quero muito trabalhar. Um era em Tampa, não era? Não tinha alguma coisa assim? Porque o dia que você ligou pro Igor, que não foi quando você foi efetivada, mas eu tava dentro do carro e tava na Viva Voz. E eu ouvi, eu falei assim, gostei dessa mulher, eu acho que ela vai dar bons frutos. Mas aí você tinha sumido, depois você voltou. Foi. Então, e depois, nessa volta, eu falei, eu quero ficar em Orlando. Eu não quero ficar em outro lugar. E aí tinha 2 lugares onde eu queria trabalhar. O primeiro, eu fui nesse primeiro lugar, que hoje é nossa parceira, por sinal. Podemos falar nomes ou não? Pode, então isso aí é a KBF. Ah, claro. Que nós tivemos Saiu o hoje, né? Saiu hoje de novo alguma coisa, né? No jornal. A gente é muito chique. Então eu fui em 2 lugares. Nesse primeiro lugar, eu fui, deu tudo certo. Mas eu já tinha marcado com o Igor. E eu fui muito séria, assim. Eu falei, Deus, eu quero que você me mostre aonde eu tenho que ficar. E quando eu cheguei na Spirits, a minha offer letter já estava na mesa. Eu falei, não, então é aqui que eu tenho que ficar. Tio Marcos gostou dela desde o começo. E hoje o Marcos fala assim, Andréia, eu lembro quando você me mandava... Marcos é o nosso gerente, tá, galera? O Marcos falou assim, Andréia, eu lembro quando você mandava aqueles problemas gigantes, aquelas cozinhas enormes, aquelas coisas que a gente falava assim, gente, da onde saiu essa pessoa com essas coisas tão assim absurdas? Porque o design é sobre isso, sobre você criar. Eu dava trabalho para eles, olha, a gente vai ter que fazer isso e tal, e tal, e tal. E eles sempre me atendiam, eles sempre faziam de tudo. A Cozinha Verde só não deu certo porque o Igor, num grau de responsabilidade, ele falou, olha, eu não consigo fazer. Eu me aventurei a pedir alguém para pintar essa cozinha e eu não quero encontrar com essa cozinha até hoje, porque a gente fazia assim, não deu certo. E aí depois o Igor, eu falei para você fazer azul e não verde. Eu falei, mas o cliente não queria. Mas enfim, foram assim, antes de eu fazer parte da Spirits, a gente já tinha um relacionamento muito legal. Porque eu ia sempre lá, eu passava sempre e assim, não era Isso só era na nossa loja anterior ou na loja anterior? Na loja anterior. Assim, a loja nova foi preparada para eu chegar lá. Exatamente. Foi na loja anterior. E
E sempre, quando eu tinha questões de projeto, o Igor tinha questões de projeto, eu tinha questões de projeto, eu sempre tive o Igor como referência. Não, eu vou ligar para o Igor, perguntar para ele, Igor, escuta, quem que você conhece? Ou, às vezes, quando ele precisava, Andréia, tem um projeto acontecendo assim. Então, a gente sempre teve esse relacionamento. E, graças a Deus, hoje eu faço parte da Spirits. Eu amo o que eu faço. Eu amo os nossos produtos. Eu tenho o maior... I take pride dos nossos produtos, de tudo que a gente oferece. Orgulhosa. Sim. A gente tem um time maravilhoso. O Igor e a Giovana, eles não são, assim, boss. Eles são parceiros. Eles são, assim, pegam a gente pela mão e não é rasgação de seda, você sabe disso. O Marcos é, assim... a gente tem esse lema na nossa empresa que ninguém larga a mão de ninguém. Se alguém quiser largar da nossa mão, a gente sente muito, mas a gente tem esse lema de ninguém larga a mão de ninguém. E graças a Deus veio a Andréia, que nos abençoa com grandes vendas, é uma designer de primeira. E o que eu queria perguntar, que eu errei, é desse que hoje é parceiro. Então, hoje nós somos membros da National Kitchen and Bath Association. Ok. Nós somos membros, nós somos certificados pela Associação Nacional de Cozinhas e Banheiros da América do Norte. É como se fosse a ACF da culinária, que a gente já falou sobre, os meus certificados de chefe. Essa certificação é tipo número 1 para os produtos que a gente vende. A Spirits, ela é certificada. A Spirits também, de fato, é uma das sponsors do chapter da Central Florida. Nós somos parceiros fiéis do nosso... Fizemos um evento lindo, né? Fizemos um evento maravilhoso, que está em todas as redes. Eles ficaram super honrados da Spirits ter aberto as portas para receber a associação. Somos uma referência no mercado. A gente dá medo, a gente causa medo. Bom, né? E eu acho que é sobre isso, é sobre a parceria, é sobre a gente fazer o que a gente ama, é sobre a gente vestir a camisa, não no sentido de... Mas, enfim, de acreditar que se cada um colocar um bloco, a gente vai crescer e a gente tem crescido. E graças a Deus tem muito mais para acontecer, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu sou muito grata ao Igor, à Giovana, a cada um ali, aos meninos, ao Thiago, ao Lucas, ao Fabiano, todo mundo. A gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus. Eu vou pegar o Igor, se Deus quiser... A gente vai conseguir entrevistar meu marido. Precisa. Ele é chato para câmeras, mas eu vou puxar ele. De repente, na cama, ele topa. E o nome Spirits fui eu que inventei, não sei porquê, né? Spirits em inglês também pode ser lojas de bebidas, mas, de qualquer forma, marcas de avião, enfim. Mas, de qualquer forma, eu quero convidar você a visitar o nosso website, spiritscabinetry.com, o nosso Instagram é @spiritscabinetry. Lá vocês vão ver tudo de maravilhoso que a gente tem disponível. E que a gente está prosperando com a graça do nosso Senhor. Amém. Gente, olha que gostoso, né? Que história de resiliência. Veio cedinho para cá, jovem, se formou aqui, foi para New Jersey, trabalhou em Manhattan, voltou para o Brasil, se frustrou no Brasil, voltou para cá e cá está, brilhando conosco. É uma delícia, é muito bom ter você com a gente, Déia. Não tenho palavras para te agradecer. Não só por estar aqui, né, no Giovana de Pijama, mas por ser essa parceira que você é no nosso trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, por poder falar um pouquinho também da minha gratidão para com vocês, para com o Spirits. Muito obrigada.